Oi, e aí, olá, pessoas amadas por mim, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo desse canal, vídeo do Mentes Insanas, onde eu tô sempre contando pra vocês um caso insano. Então aqui tem uma playlist que eu vou deixar na descrição, já cheia de casos pra você depois terminar esse vídeo e maratonar. Então se você não é inscrito aqui ainda, assiste o vídeo até o final, daí se você gostar, você se inscreve, dá um like, comenta e mostra pra todo mundo, beleza? Enquanto estiver rodando o anúncio aqui, comenta a palavra chefe, a palavra do dia, que eu vou te responder dando um coração, fechou? Me segue aí nas outras redes, se você tiver afim também de me acompanhar por lá. E é isso, aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. Burger Chef era uma enorme cadeia de fast food que costumava rivalizar com o McDonald's nos Estados Unidos. Eles tinham mais de 600 locais em todo o país, mas no final da década de 1980, a Hunter's comprou a rede. O último local do Burger Chef fechou na década de 1990. Um Burger Chef desses ficava em Speedway, Indiana, Estados Unidos. A maioria das pessoas nem sabe que Speedway é uma cidade. Incorporada na década de 1920, a Speedway foi construída para dar suporte à indústria automotiva. Dificilmente se separava de Indianápolis. Speedway está localizado a oeste do centro da cidade e é cercado pelo subúrbio de Indianápolis. Em 1980, sua população era de pouco mais de 12 mil pessoas. Eles têm sua própria força policial, correios e um sistema de ensino público. Antes de 1978, Speedway era uma cidade muito tranquila de se viver, mas a partir desse ano que eu falei pra vocês, começou a acontecer uma série de coisas que foi tirando a paz dos moradores locais. Em 29 de junho de 1978, uma mulher de 65 anos chamada Júlia teve a sua vida tirada a tiros na garagem da sua própria casa, o que deixou os moradores locais muito assustados, porque esse tipo de coisa era muito incomum de se acontecer. Lá não tinha um registro de algo tão terrível assim acontecendo. Depois, então, entre 1º e 6 de setembro de 78, começou uma série de bombardeios, no total foram 8, e essas bombas foram espalhadas pela cidade. Tinha nas latas de lixo, debaixo do carro da polícia também, na pista de boliche e numa bolsa de ginástica que estava no estacionamento da escola da cidade. Essas explosões acabaram ferindo 2 pessoas e um homem acabou perdendo a sua perna, então foi algo assim bem grave. Então foram passando vários meses e a polícia nunca resolveu estes casos, o que fez a população local perder bastante a confiança que eles tinham na polícia. Então, na noite do dia 17 de novembro, era uma sexta-feira, os funcionários da Burger Chef, como eu falei pra vocês, estavam se preparando para fechar. Era por volta das 11 horas e eles queriam fechar ali para aproveitar o final de semana, atender os últimos clientes. Eram um total de 4 funcionários. Eram eles Jane Friedet, a subgerente que tinha 29 anos, e era estudante universitária. Em novembro de 1978, sua lista de atividades extracurriculares era longa e distinta. Equipe de anuários, coral, teatro, assistente de biblioteca, e a lista continua. Seu apelido era Sweet Jane, as pessoas se lembravam dela por causa do seu sorriso radiante e a disposição positiva. Ela trabalhava para a empresa Burger Chef desde os 17 anos de idade. Daniel Davis era calouro no ensino médio de 16 anos, ingressou recentemente no turno de fechamento da noite de sexta-feira, depois que outro funcionário se demitiu uma semana antes. Ele trouxe piadas e risos para a equipe. Em seu tempo livre, Daniel explorava fotografia, tirando fotos e revelando filmes em sua câmera no seu tempo livre. Na grelha do Burger Chef estava Mark Flemons, um estudante do 2º ano de 16 anos da Speedway High School. Criado como testemunho de Jeová, Mark tinha 6 irmãos mais velhos e foi descrito como um garoto amigável. Seus pais permitiram que ele arrumasse um emprego na Speedway Burger Chef porque ficavam a curta distância da sua casa. E por último, não menos importante, Ruth Ellen Shelton,
completou a equipe do Burger Chef naquela noite fria de novembro. Ela era uma filha de ouro para os seus pais, inteligente e motivada. A estudante de honra Ruth aspirava a ser cientista da computação um dia, além de participar de várias atividades na Igreja do Nazareno de Westside. Ruth estudou música no que é hoje a Universidade de Indianápolis para ganhar créditos universitários iniciais. Então, como eu falei pra vocês, os quatro estavam ali fazendo as últimas tarefas para fechar o fast food. E ali perto passava um jovem chamado Brian Crane. Ele também trabalhava na Burger Chef, mas não nesse dia. Então ele estava dirigindo em direção à sua casa. E aí o Burger Chef ficava no caminho da casa dele. E ele resolveu passar lá pra, enfim, falar com seus colegas. Ele sabia que o local fechava às 11, então ele resolveu passar lá pra ajudar os meninos a fecharem a loja, que ele sabia que dava um pouco de trabalho. Quando ele chegou lá, ele encontrou o restaurante completamente vazio, mas a porta estava aberta e as luzes estavam acesas. A porta dos fundos também estava entreaberta, mas não tinha ninguém, nem funcionários, nem clientes. O cofre do escritório estava aberto e vazio, sem dinheiro, que era $581, e outros objetos de valor. Uma coisa estranha é que as bolsas pertencentes a Jane e Ruth ainda estavam no escritório, então elas saíram de lá sem levar suas coisas. Dentro do caixa tinha mais de $100 que permaneceram intocados. Então, se aquilo ali foi um roubo muito mal feito, porque dinheiro estava lá, as bolsas das meninas também não tinham sido mexidas. Só algumas coisas que sumiram, entendeu? Então, isso não é comum de acontecer. Geralmente, quando alguém vai roubar algum lugar, leva tudo, não leva só algumas coisas. Então, parecia que se foi um roubo, alguém tava com pressa demais. Mas outra coisa que sumiu, que ele se deu conta só depois, foi o carro da Jane, que era um Chevrolet Vega 74. Ele não estava mais no estacionamento. Então, numa tentativa de rastrear a Jane, que era a gerente, ele ligou para outro Burger Chef que ficava do outro lado da cidade, onde ela já tinha trabalhado. Então ele perguntou se alguém sabia, mas ninguém de lá tinha notícias dela. Então o Brian começou a ficar muito preocupado e aflito, e ele resolveu ligar pro gerente-chefe, né, da Burger Chef, e aí ele avisou o que tinha acontecido, que isso era muito esquisito. Então ele foi aconselhado a chamar a polícia, e foi o que ele acabou fazendo. Quando a polícia chegou lá, eles não tiveram essa preocupação toda que deveriam. Eles achavam e presumiram que os adolescentes tinham pegado o dinheiro do caixa e tivessem saído ali para festejar, que voltariam assim que o dinheiro acabasse, que a ressaca passasse. Então foi isso que eles decidiram assim que entraram no local. E foi isso também que eles falaram para amigos e familiares dos sumidos. O gerente-chefe achou essa declaração da polícia muito estranha, porque ele, diferente da polícia, conhecia os funcionários e eles não tinham esse perfil de fazer esse tipo de coisa louca. Mas eles não podiam fazer nada, estava tudo agora nas mãos da polícia. No dia seguinte, a Burger Chef precisava continuar trabalhando, então eles pegaram novas pessoas e colocaram um novo elenco ali para trabalhar na manhã seguinte. E aí, eles não isolaram o local, a polícia não deu crédito, então os funcionários limparam o restaurante de cima a baixo, lavaram tudo. Então, se tiver qualquer evidência de alguma coisa ali, sumiu junto com a água e com o sabão. Eles não tiraram foto, nada, eles não fizeram absolutamente nada. Então a polícia seguia tranquilo com a sua teoria, né? A sua certeza, porque eles deram como certeza que os garotos tinham sumido. Até que na manhã do dia 18 de novembro, o carro da Jane foi encontrado. Então eles foram até o sedã branco dela, ele estava largado no meio da cidade e destrancado. Mas não tinha nada lá. Então a polícia, nesse dia em diante, declarou aquilo como um desaparecimento. E aí, só aí que eles começaram a fazer uma busca. A família achava que aquilo ali era um sequestro, mas não foi feito nenhum pedido de busca, nenhum bilhete, nenhuma ligação. Então assim, era bem esquisito. Mas eles não podiam fazer nada além de esperar pelo trabalho da polícia. Então, na manhã de domingo, do dia 19 de novembro, a polícia recebeu uma ligação de uma área rural no condado de Johnson, cerca de 32 km ao sul de Speedway. Duas pessoas andando em torno da propriedade de um homem descobriram corpos deitados de bruços nas folhas e na sujeira. Quando a polícia chegou lá, os seus piores temores foram confirmados. Eram a Ruth e o Daniel. Eles estavam um do lado do outro e as vidas deles tinham sido tiradas com uma arma calibre 38. A poucos metros dali, a Jane também foi encontrada com uma lâmina de faca quebrada de caça 5 polegadas. E descendo a colina, eles também encontraram o Mark sem vida. Então, assim que a notícia que eles tinham encontrado os garotos começou a crescer, a investigação e a equipe também começou a crescer. Eles começaram a enviar mais pessoas
mais investigadores para a cena do crime. E essa investigação deles, gente, não foi muito melhor do que a da primeira no Burger Chef, porque eles também cometeram erros assim imperdoáveis. A equipe que estava aumentando passou por vários locais que deveriam ser isolados, então eles pisaram em várias coisas. Se tivesse DNA ali, prova, foi tudo, sabe, comprometido. Além disso, né, eles não isolaram as áreas que deveriam. E houve rumores na época que um dos jovens foi removido do local antes que o legista chegasse para examinar. Teve até um detalhe curioso que um dos policiais achou um documento de identificação perto de um dos jovens. E aí ele pegou esse documento e guardou com ele e simplesmente esqueceu o que era uma prova, né, uma evidência. E ele só foi lembrar disso, gente, muitos meses depois que isso já tinha acontecido. Então, se tivesse algum DNA, alguma coisa importante nesse documento desse jovem, já teria passado muito tempo e também já tinha sido comprometido, né, porque, enfim, ele esqueceu. Apesar de ter sido uma investigação até que grande, eles se esforçaram bastante a partir desse momento. Eles tinham pouca coisa para usar, para continuar, pouca evidência, porque todas as evidências eles perderam, entendeu? Lavaram a loja, eles pisaram no que não podia, então assim, era muito pouco. Mas o que de fato é, que parecia ser, é que realmente o primeiro interesse, é claro que teve um pouco de roubo de dinheiro, mas o primeiro interesse de quem fez isso não era roubar, era sim eliminar os jovens, porque tanto no bolso dos jovens foi encontrado dinheiro, tinham joias, objetos de valor que andavam com eles e nada disso foi levado. Então era bem difícil conciliar esse caso com um simples roubo e também porque sumiu só $580 lá do cofre. Então eles achavam que não tinha necessidade nenhuma dos ladrões exterminarem a vida de todo mundo por causa de $580. Então no sábado, dia 18 de novembro, um jovem de 16 anos ligou para a polícia dizendo que tinha visto 2 homens rondando a Burger Chef antes do horário de fechamento. E ele disse que viu esses homens na noite anterior do caso. E ele falou que eram homens brancos, 2 homens brancos, por volta dos 30 anos. Eles estavam ali sentados perto do chefe Burger, quando um dos homens se aproximou deles e disse que era melhor eles saírem dali, porque estava acontecendo muita violência por aquela região. Que é, né, bem esquisito pra você chamar uma pessoa e falar assim que você não conhece, ou sei lá. Mas ele disse que os homens eram muito estranhos. Um era loiro e sem barba, já o outro tinha uma barba e ele falou o tempo todo com um lenço tampando a boca. Então, com base nessas descrições, fizeram 2 retratos falados desses homens. E a polícia também fez algo que é bem comum, mas às vezes acontece. Eles chamaram 2 artistas para fazer a escultura dos rostos desse homem em barro em tamanho real. Compreensivelmente, os casos abalaram a pequena comunidade e o morador que falou com o jornal logo após o caso disse: "Eu não ficaria surpreso se as pessoas começassem a sair de Speedway. As pessoas simplesmente não querem mais vir para esta área. Eles não resolveram um único caso dessa cidade ou os bombardeios, eles não vão resolver isso também." Então, só para vocês terem noção de como os moradores não confiavam na polícia pelo fato dos casos anteriores nunca terem sido resolvidos. Então, para eles isso era só mais um caso que não teria solução. Mas a polícia estava ali querendo dar o seu melhor, eles seguiram qualquer pista que o público desse, se alguém ligasse e falasse que viu um homem estranho em tal lugar, eles iam lá. Eles também recebiam muita pista falsa, mas eles checavam todas. Era como se eles quisessem, sei lá, provar que realmente eles eram capazes de resolver um caso, ou eles queriam mesmo resolver. Mas enfim, eles deram realmente ali tudo que eles tinham. Então, um homem que morava em Greenwood, que ficava ao sul de Indianápolis, estava num bar ali, e ele começou a se gabar dizendo que o caso da Burger Chef foi ele que cometeu tudo sozinho. Então essa informação chegou na polícia de Speedway e um detetive chamado Virgil se disfarçou e foi para esse mesmo bar onde o homem sempre estava para ver se ele conseguia arrancar alguma informação dele. O detetive disfarçado acabou até jogando sinuca com esse homem suspeito. E aí, como era de se esperar, ele também começou a se gabar, dizendo que ele tinha feito tudo aquilo no Burger Chef e tal. Ele até mostrou como é que ele apagou uma das vítimas, pegou um taco de sinuca e bateu no joelho, dizendo que foi assim que ele fez, com tal pessoa. Então ele foi pego pela polícia e levado, né, pra falar. E ele negou que ele tivesse qualquer participação nesse ato aí. Ele só falava mesmo, mas que ele não tinha nada a ver com isso. Então a polícia fez um teste de polígrafo nele que ele acabou passando. E naquela época os testes de polígrafo eram assim vistos como a verdade absoluta de tudo. Se dissesse ali que você não estava mentindo, você não estava mentindo. Então eles soltaram o homem por conta disso. Mas antes do homem ser liberado, ele deu alguns nomes de alguns suspeitos que poderiam estar envolvidos ali, né, que também cometiam
crimes parecidos atacando fast foods. Então, se baseando nas alegações desse homem, a polícia acabou localizando um homem que morava em Franklin e ele era muito parecido, gente, com os rascunhos lá, com o desenho que fizeram dos suspeitos. O nome dele nunca foi divulgado, a sua identidade nunca veio a público, mas como eu falei, ele parecia muito com um desenho e também ele não tinha nenhum álibi pra noite que aconteceu tudo. Além disso, o vizinho desse homem suspeito, ele parecia muito com outro retrato falado. Ele era barbudo e loiro, então a polícia pediu, intimou para que ele se apresentasse. E aí no dia que ele foi na polícia, ele tinha raspado. Não, tudo bem, beleza raspar a barba, mas era a primeira vez que ele tirava a barba em 5 anos, então assim, isso foi muito estranho. Então pra polícia, aqueles dois caras ali, eles eram os culpados de tudo, não tinha mais o que procurar. Então eles ofereceram, a polícia ofereceu pros homens acordos de confissões, só que os homens não confessaram, eles disseram que não foi eles. E aí a polícia acabou soltando eles porque não tinham nenhuma prova concreta que pudesse incriminá-los. Enquanto isso, a polícia criou outra teoria que na verdade atacaram lá e tiraram a vida de todo mundo por conta de substâncias ilícitas. Isso porque em março de 1991, um irmão da Jane, que se chamava James, ele havia sido preso por estar mexendo com substâncias ilícitas, então a polícia acreditava que isso podia estar ligado diretamente ou indiretamente com esse caso do James. Então eles pegaram o James para conversar com ele, mas eles não conseguiram nada, nem uma confissão, nem ele falando que foi por culpa dele, então sem provas, depois de 6 dias, eles soltaram ele. Em novembro de 1984, exatamente 6 anos após o caso da Burger Chef, os investigadores de Speedway receberam a ligação de Penlow Correctional Facility. Donald Way Forrest, um criminoso de 34 anos que estava iniciando uma sentença de 95 anos de prisão, tinha algumas informações e não apenas uma dica. Ele queria confessar que foi o culpado pelo caso do Burger Chef. Esse homem, o Donald, ele estava prestes a ser transferido de prisão para uma prisão do Michigan. E aí a polícia achou que, na verdade, ele queria confessar isso para ele ser mandado para a prisão de Speedway, porque ele era um criminoso que tinha cometido alguns abusos ali contra mulheres. Então, se ele fosse enviado para uma prisão nova, é óbvio que o seu destino seria parecido com os seus atos. E não era isso que ele queria. Então ele queria assumir algumas culpas para ele ser mandado para outra prisão e não com o nome de um cara que mexe com mulher, sabe? Tô tentando falar da forma mais simples possível para esse vídeo não desmonetizar. Só que aí, quanto mais a polícia conversava com ele, mais eles acreditavam que ele poderia ser sim o culpado. Isso porque o Donald ele tinha crescido em Speedway e na época que aconteceu tudo, ele estava morando na cidade. E ele também cresceu e foi criado perto da onde os jovens ali foram encontrados depois. Então eram duas coisas já que ligavam ele indiretamente ao crime. Para a polícia que estava há 6 anos só com migalhas, isso era o suficiente para trazer o Donald para fazer ali um interrogatório com ele. Então ele foi levado para o campo onde os jovens foram encontrados e ele conseguiu, gente, dizer onde cada um ali foi encontrado. Entre 1984 e 1986, o Donald foi se abrindo ali com os investigadores pouco a pouco, sabe, de uma forma mais lenta. E aí ele disse que depois que ele cometeu todo esse ato, ele foi até o campo de novo, onde deixou os jovens, e recolheu as cápsulas da 38 que tinham caído, da arma. Então ele falou que voltou para casa com a mulher dele e aí ele jogou as cápsulas dentro da privada e deu descarga. E a ex-mulher dele também confirmou essa história. Então a polícia conseguiu mandar de busca para ir no antigo endereço dele e cavar nessa fossa para eles ver se eles achavam essas cápsulas. Eles cavaram durante 8 anos e acabaram que encontraram realmente essas cápsulas. Certo dia então, o Donald resolveu contar para a polícia tudo que tinha acontecido na noite, que os jovens foram atacados. Então ele disse que naquela noite, ele, mais um grupo ali de pessoas que mexiam com o James, que era irmão da Jane, eles foram até lá ameaçar a irmã dele, porque o James estava mexendo e devendo dinheiro para esse grupo que mexia com essas substâncias. Então eles foram lá para, enfim, dar um apavoro, como dizem na irmã dele, para ver se ele aparecia e pagava. Quando eles chegaram lá e fizeram isso, o Mark, de 16 anos, foi pra cima dos caras pra defender a Jane. Então daí iniciou uma briga, e acabou que o Mark caiu e bateu a cabeça e ficou inconsciente. Isso aí fez todo mundo entrar em pânico, então o grupinho lá do mal
achou que ele tinha, né, falecido e ficaram com muito medo de serem presos por causa disso. Então eles resolveram eliminar qualquer testemunho que estava lá no local, ou seja, os 3 funcionários. Então o grupo resolveu colocar todos os jovens ainda vivos dentro do carro da Jane e eles dirigiram até o centro da cidade. Quando chegou lá, eles abandonaram o carro e entraram em outro carro de fuga. Então eles levaram os jovens para essa floresta, esse campo, e ali acabaram com a vida de todos. Então a polícia tinha um homem deles que realmente tinha participado e tal. Além disso, o Donald ainda deu 3 nomes de pessoas que estavam envolvidas nisso com ele. Só que assim, gente, ele falava essas coisas tudo secretamente. Ninguém sabia que ele estava dando essas informações, ninguém sabia que ele estava sendo interrogado. Tanto era para ficar um segredo. Só que aí alguém, né, provavelmente da polícia, do departamento, acabou vazando informações sobre o Donald, que ele estava ajudando a polícia. E aí ele se calou e não falou mais nenhum pio. O que foi totalmente frustrante para a polícia, já que tinham muito mais pessoas que eles tinham que localizar ainda. Eles tinham o nome de 3 que não acharam, mas tinha mais nomes que o Donald ia falando, porque ele era devagar, ele ia falando aos poucos e tal, só que depois disso ele ficou em silêncio eterno. Então depois disso o caso ficou totalmente frio e esquecido, porque eles não tinham mais evidência e nem onde procurar. E aí em 2016 o Donald acabou falecendo também de câncer. E aí tudo que ele sabia morreu junto com ele. Muitos e muitos anos se passaram desse caso, mas ele ainda permanece aberto. Detetives vêm e vão e tomam a frente do caso. Eles recebem novas dicas desse caso todo dia. Em 2018, o sargento Dalton avisou que ele estava testando novas tecnologias para analisar evidências do caso, porque, enfim, passou muito tempo, gente. A tecnologia hoje é outra totalmente diferente. Pode ser que com a nossa tecnologia eles consigam encontrar mais alguma coisa. Esse anúncio veio logo após um apelo público da irmã de Ruth Shelton, Teresa Jeffries, para que qualquer pessoa com informações sobre o caso apresentasse. Ela foi citada dizendo: "Nós não temos todas as respostas, e há alguém lá fora que tem", disse ela. "Espero que antes que meu tempo na Terra acabe, eu tenha essas respostas." O sargento Dalton também fez uma declaração pública dizendo: "Alguém sabe, alguém carrega esse segredo há 40 anos e é hora de descarregar esse segredo." A polícia até divulgou imagens de evidências que na época não foram tão divulgadas, como a lâmina daquela faca quebrada que foi encontrada. Eles divulgaram uma foto, porque assim vai que eles trazem à memória alguém que viu, alguém com, sei lá, uma faca daquela parecida. Mas ninguém se apresentou até os dias de hoje, então pelo fato da investigação também ter sido muito mal feita, eles terem lavado o local onde sumiu todas as evidências, provavelmente esse caso aí ele permaneça sem solução para sempre, a não ser que os culpados se entreguem, o que eu acho bem difícil. Sejamos sinceros, se eu fosse um louco impegável e ninguém nunca tivesse descoberto, né, as artes que eu fiz, eu nunca iria me entregar, né? E provavelmente, gente, eles também nunca se entreguem, a não ser que por algum milagre alguém sinta um remorso tão grande a ponto de depois de todos esses anos acabar confessando. Seria maravilhoso, né? Mas enfim, esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se conheceu ou não. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!